O Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Sebrae e o Centro Paula Souza, promove o curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Social, uma iniciativa voltada para fortalecer lideranças e ampliar o impacto das ações de desenvolvimento social no Estado. O curso livre e gratuito tem como objetivo capacitar gestores municipais ligados aos fundos sociais de cidades paulistas, fornecendo ferramentas para aprimorar a administração de projetos e políticas sociais. A formação está dividida em 2 módulos principais, com conteúdo ministrado pelo Sebrae e pelo Centro Paula Souza, abordando temas essenciais para a gestão eficaz dos recursos e a implementação de iniciativas sociais de impacto. Eu sou Maicon Geres e vamos à primeira aula. Bom, pessoal, eu sou o professor dessa primeira aula, eu sou Maicon Geres, vice-superintendente do Centro Paula Souza, e para iniciar eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso barbas e cabelo preto, tenho 1,78 m, estou de calça clara, bege clara, uma camisa verde, uso pulseiras, tenho 1,78 m. Minha primeira aula é sobre redes sociais. Vocês vão ter ali aulas a partir desse módulo muito importantes, mas escolhemos as redes sociais para iniciar. E aí você pode pensar, mas Maicon, redes sociais? Vamos imaginar a seguinte cena. Alguém entra no perfil da sua prefeitura. A página está parada. Última postagem, 2 meses atrás. Nenhuma foto das ações sociais, nenhuma explicação, nenhum rosto. Agora imagine a mesma pessoa entrando no perfil da prefeitura vizinha. Vídeos curtos, linguagem simples, ações registradas, bastidores de eventos, fotos de gente comum sendo acolhida, olhares sinceros. Resultado? Conexão, credibilidade, respeito e reconhecimento. O que mudou de uma página para outra, de um perfil para outro? Comunicação. Hoje, nesse exato momento, você lidera uma ponte entre o poder público e a população. E essa ponte é digital. A emoção é estratégica. Já não basta fazer, é preciso mostrar o que se faz. E mais do que mostrar, é preciso comunicar com verdade, intenção e técnica. Essa aula não é sobre mexer no Instagram, é sobre construir confiança com quem mais precisa de você. É sobre entender que uma boa comunicação pública pode ser a diferença entre o esquecimento e a transformação. Bem-vindo à nova era da gestão social, onde cada post é uma prestação de contas, cada history é um convite à participação e cada curtida pode significar esperança. Vamos juntos mergulhar no que há de mais atual, necessário e poderoso, a comunicação oficial como ferramenta do serviço público. Vamos começar? Bom, pessoal, eu sou o Maicon Geres e sou vice-superintendente do Centro Paula Souza e fui convidado para dar essa aula para vocês. E aí vocês podem imaginar, mas por que eu estou dando essa aula para vocês? Por que ficou a minha competência lecionar essa aula deste curso sobre redes sociais? E mais, vocês podem estar se perguntando também, por que começar com redes sociais? Afinal, temos tantos temas importantes e é exatamente aí onde mora o X da questão. Quando começamos a olhar rede social e não entender a importância que elas trazem. Um exemplo, pessoal, eu lembro que eu era diretor de uma unidade, de uma escola. E quando nós começamos a traçar ali os objetivos, as estratégias, nós aliamos as redes sociais. Quando nós trouxemos as redes sociais, os vídeos, a maneira como nós iríamos nos comunicar, ajustamos a linguagem a cada uma das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Eu me lembro que no começo as pessoas elas assustaram bastante e muitas vezes elas não entendiam o motivo. E claro, começavam a dizer assim, mas uma escola fazendo videozinhos, uma escola trazendo e colocando filtros, não era só uma gincana? Para que uma produção de vídeos? E de repente nós começamos a entender a potência que tínhamos nas mãos. É claro que quando nós estamos falando da comunicação nas redes sociais, ela não é simplesmente e só uma comunicação, o vídeo, a foto, não. Existe toda uma estratégia por trás.
existe uma análise do que queremos nos comunicar, de como queremos falar. Enquanto eu era diretor dessa unidade, eu me lembro que o começo foi complicado para que a gente tivesse seguidores, para que as pessoas pudessem entender a importância. De repente, quando todos entenderam a importância, nós começamos a ter um alcance em massa de acordo com o público que nós queríamos nos comunicar. Por exemplo, se iríamos fazer uma festa junina, os convites, e nós disponibilizávamos 1000 convites para venda, eles acabavam em poucas horas. Quando nós queríamos fazer uma ação social, olha, uma gincana com arrecadação de alimentos, nós conseguimos 3 toneladas em 1 a 2 semanas. Ou seja, quando nós conseguimos nos comunicar em massa, nós atingimos o objetivo. E é muito mais do que vídeo, é muito mais do que visualização. Por isso, em meio a tantas aulas importantes, esse momento em que o Centro Paula Souza entra com as suas aulas, nós vamos começar com as redes sociais. Porque nós precisamos que você entenda que por trás de cada vídeo existe uma estratégia, existe uma maneira correta de se comunicar, existe uma maneira que a população, as pessoas ao redor, elas estão esperando para que a informação chegue. Afinal, informar não é apenas dizer algo, informar é se comunicar, é produzir sentidos, é fazer com que a pessoa compreenda até o que não está sendo dito. Por isso, pessoal, eu acredito que eu fui convidado e eu agradeço para fazer essa aula. E eu preciso que você, nesse momento, para que nós possamos apertar os cintos e iniciar essa aula, possa se destravar e se desfazer de qualquer medo, de qualquer preconceito de uma rede social. Ela é muito importante. Ela é o que faz o link entre vocês e o que vocês precisam como objetivo, seja de uma ação social, seja de um evento, seja da maneira como a prefeitura precisa se comunicar com a população, seja o que for. A rede social, ela precisa se conectar, ser a ponte entre vocês e a população, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá? Pegue um papel, anote, lembre sempre que eu vou utilizar um material, eu vou deixar, melhor dizendo, um material de apoio para vocês, tá? Então tem algumas coisas aqui que eu só falo a síntese, eu vou tentar trazer nessa aula uma comunicação e uma linguagem mais de fácil acesso. Vou tentar trazer algumas ilustrações, algumas comparações mais do nosso dia a dia. E aí eu deixo um material de apoio para quem quer se aprofundar. E, Maicon, mas é sobre rede social oficial ou é sobre rede social minha, pessoal? Sobre as duas. É claro que nós vamos falar sobre as duas redes sociais. Hoje, vocês fazem parte da população de uma cidade, de uma região, só que mais do que isso, e nós vamos falar na minha aula, vocês têm um poder muito grande. A personalidade de vocês é algo fantástico. O poder que vocês têm simplesmente por vocês fazer parte como autoridade de uma cidade, como uma influência de uma cidade, faz com que as pessoas olhem para vocês e queiram se inspirar, e queiram fazer com o que vocês fazem, queiram ir nos lugares que vocês estão, querem fazer parte dos projetos que vocês estão propondo. Então eu vou falar nessa aula sobre 2 blocos. O primeiro deles é sobre a rede social própria, sobre a sua rede social. E depois sobre a rede social, as redes sociais oficiais, como da Prefeitura, do Fundo Social, do CRAS, enfim, sobre as redes sociais oficiais. Mas eu preciso começar essa aula falando sobre a sua rede social, sobre a rede social pessoal. E aí você pode falar assim, mas, Maicon, peraí. A minha rede social, eu vou ter que ver como que eu vou postar, eu vou ter que olhar as fotos, eu vou ter que ver os textos que eu coloco. Ah, não, isso é para a rede social oficial. Saiba que vocês, como personalidades de uma cidade, as pessoas elas vão muitas vezes mais nas suas redes sociais pessoais, né, do que as redes sociais oficiais. Elas precisam ver uma parte mais humanizada. Por mais que as redes sociais oficiais, elas têm esse lado também, nós vamos falar, mais humanizado, elas têm padrões e elas seguem uma rigidez. Então, muitos vão direto nas redes sociais de vocês porque vocês são pessoas de importância. Vocês são pessoas que elas querem entender a rotina e querem que vocês se comuniquem de uma maneira mais simples, de uma maneira mais pessoal.
Mas para isso, para que a comunicação seja limpa, para que ela atinja os objetivos, vocês como personalidades e influências da sua cidade e região, é importante também que vocês saibam que mesmo a rede social de vocês, sendo pessoal, ela também vai passar uma informação. Então, não pode ser postado algo aleatório, sem muito sentido, sem que vocês pensem um pouco, sem que vocês analisem a estratégia do que todos os órgãos oficiais estão se comunicando naquele momento. O nosso objetivo é trazer um equilíbrio. É trazer o equilíbrio entre o que as redes sociais oficiais estão comunicando, como elas precisam chegar, como elas alcançam e assim também para a sua rede social pessoal. E neste equilíbrio quem ganha é você, é a população, são todos ao redor, tá bom? Então vamos embarcar nessa aula. Então, respira fundo, lembre-se que terá um material de apoio e aí iniciamos então falando sobre a sua rede social. Claro, um parênteses, muitos conceitos já se aplicam às duas, rede social pessoal e a oficial, tá bom? E aí pensa comigo, eu quero começar com uma pergunta. Vocês já repararam que tem gente que não faz nada, mas parece que faz muito, que faz tudo, só porque posta bem nas redes sociais? E tem gente que faz muito, mas ninguém fica sabendo? Isso se chama comunicação. E hoje, mais do que nunca, se comunicar bem vale mais do que em qualquer outra geração. A comunicação, ela consegue fazer com que um evento ou uma ação social alcance objetivos esperados ou não, tudo através da comunicação. Eu vou te dar alguns exemplos. Lembra da Dona Maria no mercado? É aquela que vende bolo de pote no WhatsApp. Ela aprendeu a mandar uma fotinha com a legenda. Saiu quentinho agora. E de repente ela vende tudo antes das 10 da manhã. Ou aquela vizinha que não sabe fazer um vídeo direito, mas grava com coragem e coração. Ela mostra o que faz e chama as pessoas para o evento, agradece os voluntários e de repente todo mundo começa a segui-la. Até o Lázaro Ramos já disse em uma entrevista: se você não contar sua história, alguém vai contar por você. E talvez ela conte errado. A verdade é que a gente vive num tempo em que quem fala lidera, quem fala bem lidera, quem aparece é lembrado, quem se comunica com carinho, verdade, conquista corações. Você sabia que hoje mais de 90% da população brasileira está conectada às redes sociais? E que mais da metade dessa população usa as redes sociais como principal fonte de informação sobre o que acontece na cidade? Então, eu te pergunto, se os projetos sociais, se a prefeitura, se tudo o que acontece na sua cidade estão lá nas redes sociais? Se não está, se está, quem está falando no seu lugar? E é com isso que nós vamos nos aprofundar, porque mais do que saber usar uma rede social, a gente precisa aprender a se comunicar com responsabilidade, com clareza e com presença institucional. Jesus se comunicava com parábolas, Gandhi com silêncio, e hoje a gente se comunica com Reels, Stories e emojis. O mundo mudou e quem quer transformar a sua cidade precisa aprender a jogar esse jogo. Agora vamos a um ponto. Por que estamos aqui? Por que falar com vocês que têm cargos políticos? Por que começar a falar com vocês que são figuras de autoridade? Porque vocês não carregam apenas um título bonito. Vocês têm uma oportunidade única. E eu acredito que vocês são muito mais do que o título que vocês carregam. E talvez nem todos digam isso, nem todo mundo diz isso, mas eu quero dizer isso para vocês. Vocês são uma influência, vocês são uma ponte, vocês são uma referência. E acredite, tem gente que se inspira em vocês e nem conta. Tem gente que só foi em um evento ou só vai em um evento porque vocês estão lá. Tem gente que sentiu um acolhimento de estar em um lugar só porque vocês estavam presentes. E a gente está aqui nessa aula hoje para despertar isso, para mostrar que com uma boa rede social, com uma rede social bem usada, vocês podem inspirar outras pessoas, divulgar projetos que ajudam a cidade, conectar a comunidade com a prefeitura
e deixar um legado. Isso não é sobre ser famosa ou ser famoso. Isso é sobre ser lembrado pelo bem que fez. Porque no fim das contas, não é sobre curtidas, é sobre impacto. E se você está aí pensando, mas eu sou simples demais para isso. Deixa eu te contar uma coisa. Ser simples não é sobre ser pequeno. Ser simples é sobre ser acessível, verdadeiro, forte. E é exatamente isso que essa aula vai trazer para vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que pode ser simples para uns, mas confuso para outros. E aqui eu quero que vocês entendam que eu vou voltar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que eu estou conversando aqui que já domina a rede social, que faz history com figurinha, faz reels, grava vídeo com música e tudo. E eu também sei que tem aqui pessoas me assistindo que falam assim, Maico, mas eu mal sei fazer um login. Eu tenho medo de apertar e de apagar tudo. E tá tudo bem. A gente está aqui para isso, para aprender com calma, sem medo, sem ter vergonha. Porque no fundo, redes sociais são uma coisa muito simples. Rede social é o lugar de gente, de conversa, de troca. Antigamente a gente fazia isso na praça, na igreja, na feira, no portão de casa. Hoje a gente faz isso no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então anota aí, rede social é um espaço para mostrar o que você faz e onde você precisa, e onde você encontra o que você e quem você precisa. É onde você encontra quem precisa de ajuda. É onde as pessoas vão para aprender, rir, se emocionar e se conectar. Não é só para artista, blogueiro ou para gente famosa. É para gente de verdade, como você. E o melhor, você não precisa entender tudo hoje. Hoje é para você dar o primeiro passo. E eu vou te ajudar nesse início de jornada. Eu quero caminhar com você nesse nosso início. Vamos entender um pouquinho. Lembra que eu falei que eu vou fazer algumas associações do nosso dia a dia? Que fica fácil a gente entender o que são essas redes sociais? Instagram. Instagram, pessoal, é como uma vitrine de loja, só que da sua vida. Você mostra o que está fazendo, posta foto, grava vídeo e inspira quem vê. Facebook é tipo um mural de recados da cidade. Lá você pode divulgar eventos, avisar a comunidade, criar grupos. WhatsApp é como uma visita rápida. Você manda mensagens direto para quem precisa, chama para o evento, manda cartaz, vídeo, link. TikTok é para quem quer gravar vídeo curto, divertido, direto ao ponto. YouTube são vídeos maiores, mais documentários, aqueles vídeos que você consegue contar mais, trazer entrevistas, você pode mostrar do início ao fim, você pode detalhar mais. Ele pode ter, é ideal que tenha vídeos maiores. E temos tantas outras redes sociais, mas o que eu quero mostrar para vocês é o exemplo do que nós vemos na tecnologia. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei muito bem para que serve o Instagram. Viu que quando nós fazemos alusão ao nosso dia a dia, aquilo que conhecemos fica muito fácil? A tecnologia, ela pode parecer difícil no começo, mas depois que você entende, você descobre que ela pode ser sua aliada, sua amiga e a sua voz para alcançar muito mais gente do que você imagina. Pensa comigo. Vamos imaginar uma coisa, se você tem apenas 300 seguidores, ou se você tem 200 seguidores. Maico, mas eu tenho 400 seguidores, eu tenho 1000 seguidores. Imagine uma sala para que você coloque 400 pessoas para você falar. Imagina você ter uma sala com 1000 pessoas te assistindo. Você iria falar, nossa, que sucesso, tinha 300 pessoas me assistindo, tinha 500 pessoas me assistindo, tinha 1000 pessoas me assistindo. Isso é nas redes sociais. Olha o poder das redes sociais. Em um vídeo no início do dia ou em uma ação que está acontecendo, você consegue se comunicar para tudo isso de pessoas. Redes sociais são espaços digitais, onde as pessoas se encontram para conversar, mostrar o que fazem, compartilhar ideias, sentimentos e até vender. Como eu disse, é como se a praça da cidade, a igreja, a feira, o grupo de amigas, tudo isso estivesse agora dentro do seu celular.
Mas eu entendi aqui o como fazer alusão, eu entendi aqui o Instagram, que é como uma vitrine de loja, um YouTube, vídeos maiores, eu posso utilizar um ou duas ou três ou todas as redes sociais, mas às vezes nós temos dificuldade até na linguagem das redes sociais, porque não é tão fácil. E essa geração que vem aí, essa geração mais nova, eu sou pai, tenho uma filha de 14 anos, às vezes ela está falando sobre tecnologia, sobre redes sociais, e eu penso assim, o que ela disse com isso? O que ela quis dizer? Só que quando nós paramos para ouvir e entender, é fácil também. Quando nós fazemos uma alusão ao nosso cotidiano, essas palavras, muitas dessas palavras são ditas em inglês e às vezes a gente não tem familiaridade, mas é simples quando nós entendemos o significado. Quer ver? Quando eu falo, por exemplo, login, olha, para você entrar numa rede social você precisa ter login. Login é como pegar a chave da sua casa digital. É o que você usa para entrar, geralmente um e-mail, uma senha, link. Link é um atalho, você clica e vai direto para algum lugar, para um vídeo, para uma notícia, para um convite. Emoji. Emoji são os bonequinhos que mostram o que você sente, sorrindo, chorando, com coração. Às vezes, um emoji fala mais do que 1000 palavras. Feed. Feed é a vitrine do seu perfil, é o título, é tudo que você posta e ele aparece ali. History. History são vídeos, fotos que somem depois de 24 horas. Você fez um history aqui, você gravou um history, ele some em 24 horas. É um tipo de história rápida do dia. Reels. Reels são vídeos curtos e criativos, com música ou narração. Seguidor. Seguidor é quem acompanha você, gente que quer ver, que gosta, que gosta de ver aquilo que você posta, que curte. Curtir é o famoso joinha ou coração, mostra que a pessoa gostou do que viu. E compartilhar é espalhar aquilo que você gostou para as outras pessoas. Peraí, gente, eu acho que eu já falei muitos exemplos, mas vou deixar mais exemplos no material de apoio, tá? Eu só quis aqui trazer alguns assuntos mais rápidos para que vocês possam entender que esses nomes e essas nomenclaturas também são fáceis de nós assimilarmos. Agora que eu já entendi que rede social é extremamente importante, que eu sou uma pessoa importante, que a rede social ela pode me ajudar muito, ser uma grande aliada. Agora que eu já entendi que rede social, cada uma ela tem ali o seu objetivo de expor, eu preciso então criar a minha rede social. Será que eu tenho essa rede social? Será que eu não tenho? Como que eu faço para baixar, Maico? Agora eu vou explicar como a gente faz para baixar e ter qualquer rede social. E aí a gente pensa assim, mas redes sociais, como que eu vou ter dinheiro para baixar todas essas redes sociais para eu ter? Calma, pessoal. A maioria dessas redes sociais, desse poder, dessa potência de comunicação, elas são gratuitas e fácil de utilizar, tá? Primeiro, você pega o seu celular, vai na lojinha de aplicativos, da Play Store se for Android ou App Store se for do iPhone. Digita o nome da rede social, Instagram, Facebook, YouTube e etc. Clica em instalar, baixa, clica em instalar, depois você clica em criar a conta. Preenche com seu nome, e-mail, telefone, o login. E aí escolhe uma senha e pronto. Com o celular na mão, e essas redes sociais, você abre essa janela de comunicação para o mundo. E sabe o que é mais legal? E que é muito importante quando nós falamos que rede social não é somente algo para ser usado sem estratégia. A rede social, aquilo que a gente posta, a gente sabe, a gente tem como saber se alguém viu, se curtiu, se gostou ou se importou. As redes sociais, elas mostram isso com os números, o que a gente chama de métricas. Quantas pessoas viram o seu vídeo, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas mandaram para as outras pessoas, quantas pessoas começaram a seguir você depois dessa publicação. E esses números são extremamente importantes e estratégicos, porque eles mostram o que as pessoas estão gostando, o que funciona e o que vale a pena repetir. Não é tudo isso que nós, como gestores, queremos saber se as pessoas estão gostando, se elas gostaram do evento que foi feito, ou se aquele evento ele vai trazer o impacto que precisamos, ou se as pessoas elas estão engajadas para uma ação social, ou se as pessoas
Queremos saber, e aí vocês vão ter algumas aulas explicando sobre como conseguir fazer pesquisas, como conseguir métricas e números importantes. A rede social já traz isso. Quando vocês estiverem participando das aulas sobre métricas para saber demandas do município, para saber o que as pessoas estão realmente precisando, qual a realidade do município, das pessoas carentes, de quem que as pessoas mais gostam daquele momento e se trazer para a cidade em um show, em um evento, aquela pessoa vai ter um impacto, vai ter ali uma presença, ser uma presença importante na cidade. Tudo isso vocês conseguem com as redes sociais. Quando nós lemos esses números das redes sociais, essas métricas, nós estamos falando de uma ferramenta extremamente estratégica. Nós estamos percebendo se nós, como pessoas gestoras de uma cidade, pessoas que são ali uma influência na cidade, se nós estamos conseguindo gerar o impacto necessário durante o processo. Olha a importância de uma rede social. E muitas pessoas acham que é somente uma troca de fotos. Não. Tudo aquilo que acontece, a rede social ela consegue me trazer esses números estratégicos antes, durante e depois de uma ação. Ela consegue prever e fazer com que nós possamos mudar os nossos parâmetros antes, durante e depois dos eventos ou das ações sociais. Pensa comigo, se você precisa fazer um evento para arrecadar fundos para a Casa da Criança. Imagina comigo, quantas pessoas você precisa fazer com que esteja engajada nesse momento? E aí, você cria uma estratégia de comunicação para a rede social. Você começa a colocar isso, chamando essas pessoas, produzindo uma enquete, produzindo ali algo que faça com que se conecte com outras pessoas. E aí você coloca na sua rede social, quantas pessoas vão vir? Olha, quem pegou o seu convite? E de repente as pessoas já começam a dar ali resposta e dar um feedback. Antes do evento, você conseguiu fazer com que aumentasse o número de participantes, você conseguiu perceber o que está dando certo ou o que não está dando certo, quem as pessoas querem que esteja nesse evento e quem elas não querem, qual a necessidade, como que eu consigo produzir sentimento nessa comunicação, e aí eu vou para um evento tendo a certeza de que o objetivo de ajudar a Casa da Criança terá êxito, terá sucesso. Por quê? Porque as redes sociais, ela é extremamente estratégica, eu volto a repetir, como uma métrica, como uma ferramenta de gestão para vocês utilizarem, certo? E aí você pode pensar o seguinte, mas Maico, peraí, além de postar, além de entender o que cada rede social faz, eu também tenho números, peraí, isso parece ser difícil, isso parece ser complicado, não se preocupe. Eu sei que parece difícil no começo, mas quando você aprendeu a andar de bicicleta, você também não caiu? Mas depois você foi embora. É assim com a tecnologia. A gente aprende errando, tentando, perguntando. Eu tô aqui para te ajudar. Não importa se o seu ponto de partida, nossa, eu sei tudo de rede social, eu já sei postar ou eu ainda não sei. Não importa o seu ponto de partida. O importante é onde você quer chegar. E eu estou aqui para te ajudar a ser esse ponto inicial para que você possa ter um sucesso de métricas, de ação, de eventos, de programas nas redes sociais. Eu preciso que você entenda que a importância de algo tão poderoso que vocês têm. Cada um de vocês, como gestores, como primeiras damas, como pessoas de influência em um município, vocês têm algo que muita gente queria ter. A atenção. As pessoas da cidade, elas olham para vocês, elas seguem o que vocês fazem. Elas querem entender como está sendo desenvolvido o trabalho que vocês estão executando. Elas querem entender desde o primeiro momento como está a execução, o que vocês estão fazendo, como elas podem ajudar e como elas podem se beneficiar de algo. E isso, pessoal, é lindo, mas também é de grande responsabilidade. Agora, imagine utilizar essa importância que vocês têm, mais esse espaço para atrair uma atenção maior, para atrair a atenção para algo maior. Imagina utilizar esse espaço para divulgar uma campanha de arrecadação, para mostrar o dia
de um projeto social que está mudando vidas, para valorizar a cultura da sua cidade, para incentivar outras pessoas a se sentirem fortes, empoderadas, capazes. Isso não é sobre vaidade, é sobre visibilidade. Você pode ser o canal entre a prefeitura, entre o fundo social, entre os projetos e a população. Você pode ser o bom dia de esperança no feed de alguém. Você pode transformar a vida de um pai, de uma mãe que só precisava de uma palavra de ânimo e encontrou isso no seu history. Você entende a importância de, quando eu estou falando da sua rede social pessoal, estar de acordo com a rede social oficial? Quantas vezes nós vemos exemplos de pessoas que gravaram um vídeo simples pedindo cobertores para o frio? O vídeo viraliza em uma cidade e sabe o que acontece? Em 3 dias, arrecada-se o que levaria até 6 meses para arrecadar. Tudo isso porque alguém pegou o celular, falou com o coração e apertou o botão de enviar. A oportunidade já estava lá, a pessoa só usou. Você não precisa ter 100 mil seguidores, você só precisa usar bem o que você tem. E sabe qual a melhor parte? A ferramenta literalmente já está na sua mão. Ela está no seu bolso, no seu celular. Agora vem uma pergunta provocativa. O que você vai fazer com essa visibilidade que você tem? Com essa confiança que as pessoas deram para vocês, colocaram nas suas mãos? Está na hora de nós entendermos que redes sociais, pessoal e oficial, ela vai além de uma comunicação informativa. Ela é uma comunicação que gera sentimentos e produz uma motivação, um motivo para todos terem uma ação. Agora que eu acho que eu já te motivei um pouquinho, já falei e você já entendeu o poder que está em suas mãos, vamos arrumar essas vitrines? Vamos entender que os nossos perfis pessoais, eles também não podem ser de qualquer jeito. Claro que o perfil oficial ele tem ali as suas regras, né? Mas o perfil pessoal também. O seu perfil social na rede social é como uma porta da sua casa. Se a porta for bonita, organizada e se tiver uma boa energia, todo mundo vai querer entrar. Então, eu quero te dar algumas dicas simples, mas poderosas para deixar o seu perfil pessoal com a sua cara e pronto para conquistar, comunicar, engajar, trazer pessoas e envolver a comunidade. Vamos lá? São dicas simples, mas extremamente valiosas. Primeira dica, foto de perfil. Seja reconhecível. Nada de foto borrada, com óculos escuro, com filtro de borboleta, sabe aqueles filtros de borboleta voando na testa? Ou você num carro, ou andando a cavalo, não. Use uma foto sorrindo, com uma luz boa. De frente, sabe assim, a luz de frente, você com o seu celular, uma foto de frente, frontal, que represente você de verdade. Exemplo, olha a foto da Michelle Obama, elegante, humana e próxima. Lembre-se, se as pessoas te reconhecem na rua, tem que te reconhecer no perfil também. Nome e arroba que sejam fáceis de achar. Se o seu nome for Maria dos Santos de Oliveira Souza, o povo não vai ficar digitando, as pessoas não vão ficar digitando tudo isso. Dica, use algo que conecte ao seu nome. Por exemplo, Maria do município, se tiver muitas Marias, colocar o nome da cidade, coloque, por exemplo, olha, Maria Prudente, algo que seja simples e que as pessoas consigam te encontrar. Bio é aquela frase que fica ali de apresentação na rede social. Não precisa fazer uma poesia, seja direto. Eu vou dar um exemplo para primeiras damas. Primeira dama, cidade, pelo que você é apaixonada, que projetos você defende e etc. Quer um exemplo? Primeira dama de Piracicaba, mãe de Júlia, apaixonada por projetos sociais e transformação local. Isso já mostra para o que você veio. Entende? Você não precisa florear muito, já é direto. E aí você traz uma ferramenta ali da rede social que, quando nós falamos de visualização da vitrine, que vai ser muito poderoso, que são os destaques nos stories, que é a quarta dica. Organize como se fosse uma estante. Você pode criar pastinhas com nomes e ícones, projetos, eventos, bastidores, dicas, minha rotina. E aí a pessoa ela vai direto lá, clica lá em eventos e ela consegue ver já
todos os eventos que vocês fizeram. Ela consegue ver todos os bastidores, ela consegue ver todas as ações, porque já estão tudo por pastinhas. Olha um exemplo do perfil da Ana Hickman. Ela organiza tudo por tema. A ideia é, quem entra no seu perfil entende rapidinho o que você faz. Quinto, linguagem visual. Seja autêntica, mas com bom gosto. Evite postar tudo com 15 filtros diferentes, ou texto em cima de texto, em cima de emoji, em cima de uma flor, em cima de um GIF. É muita informação, parece um panfleto de liquidação. Seja elegante, simples. Poste como se estivesse arrumando a sua casa para receber uma visita importante. Sexta dica: regularidade é melhor que perfeição. Não adianta postar tudo num dia e sumir por 3 semanas. A internet gosta de rotina. Pode ser um post por semana, um history por dia, uma foto de um projeto por mês. Crie um ritmo que caiba na sua vida, mas vale a presença simples e constante do que sumiço cheio de desculpas. Quantas vezes nós acompanhamos a vida de alguém e como é chato, a pessoa não posta nada, de repente um dia ela acorda, posta 30 history, um monte de coisa no feed, cheio de desculpa. Ai, desculpa pessoal que estava corrido. Ai, é chato isso. Sétima dica: mostre os bastidores. As pessoas amam ver isso. As pessoas amam ver pessoas envolvidas em ação. Poste você servindo, você visitando, você abraçando, você conversando, você arrumando as decorações da cidade. Poste mostrando as reuniões de planejamento. Isso conecta, isso humaniza. Lembre-se, são dicas simples, mas seu perfil não precisa ser de celebridade. Ele precisa ser seu, mas seja a versão mais clara, que aproxima você das outras pessoas. Porque quando você se comunica bem, as pessoas confiam. E quando as pessoas confiam, a transformação acontece. Tá bom, agora a gente já passou por algumas dicas, a gente já entendeu a sua importância, a importância da rede social de uma maneira estratégica, a importância da sua rede social pessoal, mas então o que postar? Esse dilema é que quando você começa a postar, ele bate na gente, a gente fala assim, tá bom, eu entendi tudo, mas eu posto o quê? Aqui você vai libertar a sua criatividade, mas com uma direção estratégica, trazendo ideias práticas, exemplos reais e gatilhos emocionais para inspirar a ação. Vamos lá? Primeira dica: bastidores da sua atuação. As pessoas querem ver que você está presente. Poste uma foto visitando o projeto, conversando com as pessoas que fazem parte desse projeto, participando de mutirão. Exemplo: hoje visitei o CRAS e fui ouvir mulheres do bairro X, quanta força e histórias lindas. Segunda dica: eventos e compromissos oficiais. Esteja em um evento, registre, mesmo que seja só uma selfie simples. Use legenda com gratidão e propósito. Exemplo: agradeço a equipe da Secretaria de Educação pela linda recepção hoje no projeto Leitura nas Praças. Terceiro: projetos sociais e ações comunitárias. Divulgue os resultados. Você precisa mostrar o antes e o depois, o número de pessoas que foram atendidas, as parcerias envolvidas. Isso mostra trabalho, dá satisfação à população e inspira novos parceiros. 4. Datas comemorativas com propósito. Evite postar só por obrigação. Poste com conteúdo. Um exemplo: Dia da Mulher. Ser mulher e ser resistência e ternura ao mesmo tempo. Hoje homenageio cada guerreira da nossa cidade com amor e respeito. Dia do Idoso. Poste foto de um idoso, do lar do ancião da cidade. Use o momento, o que aquela data comemorativa traz, o significado dela, conectado com a sua cidade, conectado com a ação social que você está envolvido. 5. Frases inspiradoras, mas sem exagero. Todo mundo ama uma frase que levanta o dia, mas cuidado com os exageros. Dê preferência às frases curtas e com sentido. Por exemplo, gentileza gera gentileza e política pública também. Cuidar das pessoas é o nosso maior investimento. São exemplos de frases curtas, mas que traz ali um monte de significado e desperta sentimentos à informação. Sexta dica: rotina leve e humana. Vida real. Lembra, é sua rede social pessoal. As pessoas gostam de ver um pouco da sua vida
de verdade. Você fazendo uma receita, você passeando com seu filho, você andando a cavalo, você em um momento de devocional. Isso conecta, aproxima, gera empatia. 7ª dica, apoio às campanhas do município. Reforce as campanhas da cidade, dos perfis oficiais. Outubro Rosa, campanha contra a dengue, arrecadação de alimentos. Isso mostra que você está ligado ao que acontece e aí você ajuda a mobilizar. 8º, vídeos curtos com recados sinceros. Grava um vídeo de 30 segundos no celular mesmo, olhando para a câmera com uma mensagem direta. Por exemplo, olá pessoal, passando para dizer que amanhã estaremos no CRAS com um projeto de saúde da mulher. Espero por vocês. Você não precisa ser uma celebridade, você precisa ser uma ponte entre o que as pessoas acreditam e os projetos que estão sendo desenvolvidos e precisam ser desenvolvidos. Poste com verdade, poste com afeto, poste com propósito e você vai ver o quanto isso gera um impacto real. Agora que você já sabe o que postar, vamos falar rapidinho sobre o que é melhor deixar só na memória ou no grupo de WhatsApp da família. Lembre-se, o seu perfil é público e como diz aquela frase, a internet não esquece e ela compartilha também. Primeira coisa, evite textões brigando com alguém ou com oposição. Sabe aquele post do tipo, tem gente que diz que se diz do bem, mas atrapalha todo mundo. Se quiser eu falo nomes. Calma, gente. A internet não é ringue, ela é vitrine. Se for para brigar, briga com o travesseiro, desabafa no caderno, no perfil, seja sempre maior do que discussões. 2ª dica, fotos em momento muito íntimo ou inadequados. Sim, você é uma pessoa que tem vida pessoal na sua rede social pessoal, mas você é uma pessoa pública. Você é uma pessoa que produz influência sobre algumas pessoas. E por mais que você possa estar em uma foto que você achou ela muito bonita, mas é um momento íntimo, é um momento só seu, ali da sua família. Um exemplo, olha, uma foto que gera uma exposição, você precisa lembrar que o seu público, ele vai desde uma pessoa muito conservadora a uma pessoa muito jovem. Você não precisa estar vestido totalmente tampado online, mas seu público, ele precisa encontrar na sua rede social um equilíbrio. O equilíbrio é tudo, você se comunica com várias pessoas, com várias personalidades ao mesmo tempo. 3ª dica, evite erros de português gigantes. A gente entende que nem sempre dá para revisar tudo, mas cuidado com coisas como erros de plural gritantes, erros escritos que fazem com que as pessoas possam tirar prints ou descredibilizar a mensagem. Um errinho ou outro até passa, mas vai uma dica aí, escreveu, leia antes de postar ou mande para alguém revisar. 4ª dica, vídeos com som ruins ou muito escuro. Se você está gravando, parece que está falando dentro de uma panela de pressão e ninguém está entendendo nada, ele não vai surtir efeito. Luz no seu rosto, lugar sem barulho, faz com que tudo se comunique melhor. Dica 5. Compartilhar fake news, mesmo que pareça verdade. Apareceu um post dizendo que o leite está com veneno, ou se você comer pepino com manga pode morrer. Antes de compartilhar, respira e pesquise. Como figura pública, a gente precisa ser fonte de verdade, não de confusão. 6ª dica, excesso de postagens no mesmo dia. Postou o café da manhã, depois o lucro do dia, depois o pôr do sol, depois uma negociação, depois você no trabalho, depois brincando com os filhos, depois em uma visita, depois um pensamento do dia, depois... Calma, calma. Um pouco por dia é melhor do que tudo em um dia só. 7ª dica, filtros exagerados. Se você usou um filtro que te deixou 10 anos mais novo, mudou a cor dos olhos, afinou o nariz, clareou o dente, te deu franja, cuidado. A ideia não é virar uma outra pessoa, é ser a melhor versão de você mesmo. Mas calma, se você escorregar em uma dessas, tudo bem, acontece com todo mundo. A dica final é: aprenda, ajuste e siga em frente. Porque mais importante do que um post perfeito é a intenção verdadeira. E isso nenhuma edição vai substituir.
Olha, se você chegou até aqui, primeiro, parabéns! Você já me ouviu e já ouviu mais sobre redes sociais do que muita celebridade por aí. Segundo, obrigado pela sua atenção, paciência e mente aberta para o novo. Agora vamos dar o pulo do gato, porque de nada adianta ter um perfil parado. A gente quer é crescer, alcançar mais pessoas, fazer a diferença. Crescer nas redes sociais não é mágica, mas também não é mistério. É coerência, constância e conexão. Claro, vou dar algumas diquinhas certeiras para vocês. Primeiro, poste com frequência, mas sem exagero. Tente postar pelo menos 3 vezes por semana. Não some 15 dias e depois poste 20 fotos seguidas. Lembra que eu falei para vocês? A constância é melhor do que uma explosão. Crie ali, se você tem um evento da cidade, vamos pensar assim comigo. Se existe um evento que é importante para o órgão público, que existe ali nas redes sociais oficiais, que você vê a importância de ter um engajamento maior, você vai definir a estratégia. Você vai entender, olha, eu preciso me comunicar, eu preciso de mais voluntários. Então você já faz ali uma métrica de quantas vezes vocês precisam postar e como vocês vão postar melhor para que alcance mais voluntários. Por exemplo, vai acontecer um evento, como eu dei o exemplo no início, vai acontecer um evento no lar das crianças. E aí, na casa da criança, vocês precisam, é um evento para o Dia das Crianças e vocês precisam de mais voluntários, porque a prefeitura, ela alugou vários brinquedos e precisa de voluntários. Olha que interessante. Vocês abrem uma estratégia para conseguir mais voluntários para esse dia, além de comunicar que naquele dia vai ter crianças brincando em um dia feliz. Olha, a prefeitura, vocês como agentes e como pessoas públicas a serviço da população estão preocupadas com isso. Então vocês começam a traçar estratégias de comunicar sobre esse evento e também para alcançar mais voluntários. Então é interessante vocês explicar, falar sobre a motivação, falar sobre aquilo como é mais importante e aí vocês criam uma rotina. Crie estratégias de, olha, em setembro nós vamos começar a divulgar, então em setembro eu começo com Vem Aí, eu começo a dizer como isso está sendo feito, eu monto e começo a mostrar os bastidores da reunião com a minha equipe, eu começo a convidar pessoas para ser voluntárias. Por exemplo, olha pessoal, precisamos de voluntários, que tal um dia das crianças diferente? Que tal você interagir? Nós temos 30 crianças que vão se beneficiar, seja um de nós, faça o cadastro e depois vocês agradecem por já ter os participantes, depois vocês se comunicam mostrando o dia do evento, enfim. O que eu estou dizendo crie uma estratégia de comunicação mais um calendário de comunicação. Isso vai te facilitar do que você em um dia postar tudo sobre o Dia das Crianças e depois sobre o evento da Casa da Criança e depois não postar mais. As pessoas elas vão ficar sem entender se aconteceu, se teve voluntários, se as pessoas se cadastrou, se foi um sucesso, se não foi. Então, você está neste momento inteirada e criando ali uma aliança entre a ação das redes sociais oficiais, a ação social do seu projeto oficial, ambos se comunicando diretamente com a população. Por isso é importante essa estratégia. Segunda dica, interage com quem comenta ou curte. Responder um obrigado, curtir os comentários, chamar pelo nome, isso gera um relacionamento. E gente feliz volta. Terceira dica, use hashtag com inteligência. Hashtag, sabe aquele joguinho da velha? Hashtag é como um sinal de trânsito. Ajuda a levar gente até você. Use umas 3 ou 5 por post. Por exemplo, hashtag Dia das Crianças, hashtag Cidade com Amor, hashtag Cuidar das Nossas Crianças. Enfim, as hashtags, elas servem para que pessoas vão até os seus posts, tá? Quarta dica, poste stories mostrando o dia a dia. Nos stories, seja simples. Bom dia, gente! Olha só que projeto que estamos aqui. Olha, hoje estou no evento X com a equipe linda do social. Stories trazem proximidade e viram rotina na vida das pessoas. Quinta dica para você aumentar aí o alcance das suas redes sociais. Marque parceiros
e perfis oficiais. Vai postar uma ação? Marque a prefeitura, a secretaria, os parceiros. Isso aumenta o alcance e o respeito institucional. Sexta dica: explore vídeos curtos, como Reels e TikTok. Vídeos de 30 segundos têm muito mais chance de alcançar gente nova. Por exemplo, mostre o antes e o depois de uma ação, um depoimento de alguém que foi atendido, um recado com um fundo musical leve. Sétima dica: use boas imagens, clareza, enquadramento, sorriso. Foto torta, escura, com cara de brava, não dá, né, gente? Luz no rosto, sorriso sincero, celular firme, pronto, já tem um post bonito. Oitavo, observe o que funcionou. Acompanhe. Qual post teve mais curtida? Qual gerou mais comentário? Qual teve compartilhamento? Isso mostra o que as pessoas ao seu redor gostam de ver e ajuda a ajustar os próximos posts. Crescer nas redes sociais é como cuidar de um jardim. Você planta, rega, cuida e um dia ele floresce. E quando floresce, você alcança mais pessoas, inspira mais corações e leva ainda mais dignidade para as pessoas. Você pode sim ser uma referência digital sem deixar de ser 100% você. Se você chegou até aqui, você já deu um passo imenso. Porque o que estamos falando hoje não é sobre celular, não é sobre selfie ou curtidas. Estamos falando sobre voz, sobre influência, sobre transformação. Eu volto a repetir, seu papel vai muito além de um título. Você não é só a pessoa que ocupa um cargo, você é a ponte, a presença e potência. Onde muitos veem apenas um papel simbólico, eu vejo em vocês uma potência silenciosa, que quando desperta, ninguém segura. A internet é uma expansão do seu propósito. Não tenha medo da internet, não tenha medo das redes sociais. Ela não é sua inimiga, nem um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta maravilhosa nas mãos certas. E agora está nas suas mãos. Não espere estar pronto para poder começar. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu ainda não sei muito mexer nisso, eu tenho algum receio. A verdade é, ninguém começou sabendo. O segredo é, quem começa, aprende, e quem aprende, transforma. E aí, você pode inspirar outras pessoas, você já inspira sua família, sua cidade. Imagina quantas outras pessoas podem se ver em você e pensar, se ele conseguiu, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também posso. E é isso que faz com que o seu perfil possa provocar esperança em outras pessoas. Então, eu quero te convidar a dar o primeiro passo. Crie, poste, fale, mostre, pergunta, seja visto, seja ousada, seja relevante. E quando alguém perguntar o que é ser a pessoa que ocupa este patamar, a primeira-dama, a pessoa que ocupa um cargo público, você vai responder com o que você construiu, com o que você tocou, com o que você deixou. A sua rede social, o seu Instagram, Facebook, TikTok, ele vai ser o seu legado. Vai ser muito além de um mandato, de um momento. Ele pode ecoar por uma geração. Não é sobre ter seguidores, é sobre pessoas, é sobre gente, é sobre vidas, é sobre histórias. Eu já dei algumas dicas, algumas coisas sobre a sua rede social pessoal, sobre a importância da sua comunicação. Eu já falei, até aqui nós vimos e nós andamos um pouco sobre a importância de agregar aos projetos sociais, agregar e falar sobre tudo aquilo que acontece no fundo social, todas as projeções que precisamos, atrelado às redes sociais no seu perfil pessoal. E aí foi provocativo e proposital nós começarmos e iniciarmos com um perfil na rede social pessoal. Agora, nós vamos falar sobre as redes sociais oficiais, sobre as redes sociais oficiais do Fundo Social, do CRAS, na Casa da Criança, do Lar de Anciãos, da Prefeitura. E aí a gente pode pensar, o que são redes sociais oficiais? Redes sociais oficiais são aquelas que representam uma instituição pública, uma prefeitura, um fundo social, uma ação de governo. Não é a rede social pessoal, é uma rede social que fala por uma gestão
Por isso ela precisa ser respeitada, precisa de cuidado, precisa de uma imagem à altura da seriedade e do caminho que vocês colocam no dia a dia de cada ação. Redes sociais oficiais são Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, perfis institucionais no WhatsApp Business e podem até estar no TikTok desde que tenha bom senso e propósito. As redes sociais oficiais são uma extensão do serviço público. Quando você posta uma entrega de alimentos, um curso de capacitação, a reforma de um espaço social, você não está se promovendo, você está prestando contas, dando transparência e valorizando a equipe que trabalha com você. A comunicação institucional bem feita aumenta a confiança, engaja a população e fortalece parcerias. Gente que vê resultado apoia, pessoas que veem seriedade acredita. E aí, o que não pode se fazer nas redes sociais oficiais? Lembra que quando nós falamos das suas redes sociais pessoais, nós também tínhamos muito o que pode fazer, o que não podia fazer. Nas redes sociais oficiais também. Vale lembrar, e aqui eu já deixo como um alerta, por mais que vamos nos aprofundar um pouco, existem legislações. Nós temos uma lei que ampara tudo isso e eu vou deixar até no material de apoio para vocês, tá? Mas vamos lá. Precisamos deixar algo bem claro. Rede social oficial não é um lugar para dar opinião pessoal, nem para vaidade. Nada de fotos em excesso de pessoas específicas, linguagem partidária ou política, brincadeiras que possam ser mal interpretadas e muito cuidado com a ortografia, o tom, o uso de emojis. Parece bobagem, mas pode arranhar a imagem institucional de todo um trabalho sério. A imagem, ela precisa passar uma credibilidade. Já viu um posto de saúde limpo por dentro, mas com toda a fachada descascada? É isso que acontece quando a rede social é abandonada ou mal cuidada. A população não enxerga o que está sendo feito, a confiança cai e por isso atenção. Fotos precisam ser nítidas, os textos devem ser simples e bem escritos, a identidade visual deve ser padronizada, use logos da prefeitura, brasões, elementos gráficos alinhados. É possível ser bonito, profissional e acessível, e tudo isso sem gastar muito, só com organização e cuidado. E temos muitas dúvidas como responder o público em uma rede social oficial. Quem está numa rede social oficial precisa lembrar, a gente responde como nós e não como eu. Se alguém comenta, essa rua está esquecida, ou ninguém ajuda a minha família, o que você responde? Responde com respeito, registra a demanda, encaminhe para o setor correto. Não apaga, não ignora, não debate. As redes sociais também são um canal de escuta e quem escuta bem, administra melhor. E aí, eu quero trazer um exemplo para vocês de um post bom e um post ruim. Vamos imaginar um post de uma foto com alguns cobertores colocados, uns 200 cobertores colocados num chão, as pessoas em volta rindo e um post dizendo, olha, uma ação para 200 cobertores. E aí você olha uma foto de baixa qualidade, com legenda que não condiz exatamente aquilo que a informação precisava passar, emojis aleatórios, pessoas aleatórias. Imagina essa cena, esse post. Agora vamos imaginar uma foto clara, com uma legenda objetiva. Hoje o Fundo Social entregou 250 cobertores para as famílias do bairro X. A ação faz parte do programa tal. E uma foto onde mostra os cobertores muito bem alinhados, mostra a equipe engajada. Qual deles passa mais confiança? É esse tipo de cuidado que precisamos ter. Mostrar o que foi feito com clareza, com carinho. A comunicação pública é prestação de contas. Se por um lado nós falamos sobre a importância de um planejamento das redes sociais, das nossas, pessoal, vocês como figura pública, imagine a importância de um planejamento estratégico, de uma organização da rede social oficial. A rede social oficial também se organiza com planejamento e podemos dizer um planejamento simples. Posso dar algumas dicas. Use um caderno ou uma planilha para anotar os eventos do mês. Separe fotos com antecedência. Crie legendas simples e planejadas.
Utilize o Canva para editar com identidade visual. Por exemplo, pessoal, o Canva, ele é uma ferramenta que auxilia na edição de fotos, ela auxilia nas suas postagens, ela auxilia muito, como por exemplo, hoje nós temos chat GPT e etc, que você pode colocar a intenção e eles faz legendas essenciais para que vocês se comuniquem de uma melhor maneira com o seu público. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso, tá? Use ferramentas mais específicas, conversa com o pessoal dos departamentos. Existem hoje, das próprias redes sociais, como por exemplo o Meta Business, que ele agenda os posts. Isso faz com que evite correrias, erros e esquecimento. E aí, entrando nessa parte de ferramentas úteis, eu quero deixar algumas dicas para vocês, tá? Nós temos o Canvas para montar posts mais bonitos, o Meta Business, né? O Meta Business, como eu disse, que agenda postagens para o Facebook e o Instagram, o Google Drive ou WhatsApp, grupo de mídia, que organiza fotos e textos, o Chat GPT ou IA de apoio para gerar legendas, ideias e revisar os conteúdos. E claro, pessoal, conte sempre com alguém, com pessoas de confiança, com as pessoas da equipe. Os olhos dos outros veem melhor. Crie ali, brainstorm, pessoas assim para que vocês possam conversar. Tem uma equipe e conecte-se com as equipes dos órgãos oficiais para que eles também entendam a importância dessa rede social, a importância de cada objeto de comunicação. O que nós precisamos entender, e isso é muito sério, que esses canais oficiais, eles não são pessoais. Eles representam o órgão e, portanto, devem seguir regras de comunicação pública. E existe uma base legal para isso. A gestão das redes sociais oficiais está alinhada com princípios constitucionais, princípio da publicidade, princípio da transparência, lei de responsabilidade fiscal, marco civil da internet, enfim. Também há regulamentações estaduais e orientações dos tribunais de contas que fiscalizam o uso das redes sociais para evitar promoção pessoal e uso partidário ou desvios éticos, tá? Mas, Michael, se existem leis, se é tão importante, por que se comunicar através das redes sociais? Qual o papel social na comunicação pública? Cada ação social, por exemplo, entrega das cestas básicas, o mutirão da saúde, curso para as mulheres, só cumprem sua missão por inteiro quando alcança a informação, quando ela alcança a informação da população. A rede social, ele informa quem precisa. Então a comunicação, ela é de utilidade pública. A comunicação na rede social, ela também presta contas. Ela reforça a seriedade da gestão. Ela valoriza a equipe, ela registra a ação e motiva os servidores. Ela aproxima a governança com o cidadão. Hoje, a rede social oficial é o canal mais direto entre o serviço público e a população. Por mais que eu corra o risco de ser repetitivo, e nós já falamos aqui sobre a legislação, que um perfil oficial ele tem ali uma legislação, ele tem as suas regras. Eu preciso que vocês tomem cuidado com riscos do mau uso da rede social oficial. Ao usar uma rede social corretamente, melhor dizendo, ao não usar uma rede social corretamente, ela pode surgir riscos sérios, como por exemplo, promoção pessoal indevida, o uso da imagem de uma pessoa especificamente que ocupa um cargo ou somente da primeira-dama em excesso, pode ser interpretado como uma autopromoção e o TCE pode notificar. A falta de padronização visual e textual desorganiza a identidade institucional. Erros de português, imagens de baixa qualidade, emojis exagerados, eles comprometem a credibilidade. Publicações com cunhos políticos partidários proibidos em redes sociais públicas, inclusive em anos eleitorais. Cada post equivocado é como uma brecha jurídica e uma rachadura na imagem da gestão. Por isso, fiquem atentos
as diretrizes da legislação e as diretrizes básicas de uma rede social oficial. O que deve ter uma rede social oficial, Maico? Nome claro, institucional, foto de perfil com brasão ou logotipo da prefeitura ou do fundo social, biografia com o CNPJ e contatos oficiais, endereço e link para o site oficial, agenda pública das ações, conteúdo regular, padronizado e de interesse coletivo. Por se tratar de uma rede social oficial, você deve evitar linguagem informal ou pessoal demais, postagens vagas ou sem conteúdos, excesso de selfies ou protagonismo individual, repetição do nome de algumas figuras públicas ou, sabe, aquelas coisas que ficam marca só de uma pessoa. É possível mostrar um trabalho da liderança sem violar os princípios da impessoalidade. A rede deve focar na ação, no impacto, no benefício à comunidade. Bom, ufa, aprendemos aí o que não postar e tal, mas vamos lá. Uma rede social oficial, ela também é uma gestão de interações e comentários. Lembra que eu falei para vocês? Não ignore os comentários. Uma rede social oficial é um canal de escuta. Recebeu uma crítica? Registre, responda com educação e encaminhe ao setor do qual aquela crítica está sendo comentado. Por exemplo, olha, está muito difícil, buracos no bairro X. Encaminhe para o setor de obras. Aquele comentário, aquilo não saia para algo que, olha, estão criticando, analise. Talvez aquela crítica, ela corresponde a uma grande parte da população. Recebeu um elogio? Agradeça em nome da equipe. Nunca responda de forma impulsiva, nem entre no embate. O perfil é institucional, não pessoal. Eu sei que quando nós pensamos, existem tantas regras, tantos princípios, uma legislação para perfis oficiais, a gente fica com medo, com receio, mas não, esse não é o objetivo. Lembra que dissemos que um grande aliado para a sua gestão, um grande aliado a serviço da comunidade são as redes sociais? As redes sociais oficiais também cumprem isso e também precisam ser exploradas. É claro que todos esses regimes e regulamentos, eles nos dão mais segurança quando nós interpretamos. Eu quero também trazer alguns exemplos para vocês de conteúdos que funcionam muito bem nas redes sociais oficiais. O antes e depois, por exemplo, de reforma de um espaço. Um exemplo, antes um galpão abandonado, depois um centro de capacitação. Bastidores das ações sociais. Veja como preparamos as redes sociais básicas para o bairro X. Depoimentos de beneficiários. Hoje estamos aqui com a dona Maria, que aprendeu a costurar aos 63 anos. Veja o que ela conta. Quadros semanais, terça de treinamento. Toda terça mostrar a capacitação, quinta do impacto, mostrar o antes e depois de ações. Reels com música suave, legendas explicativas, carrossel de fotos com dicas das ações sociais, que dá acesso aos beneficiários, cadastros e etc. Vocês passam a criar conteúdos e campanhas que dão valor às pessoas que utilizam as redes sociais. Tudo aquilo que nós começamos a compartilhar, ele gera valor. Quando nós começamos a usar as redes sociais oficiais para valor à população. Por exemplo, criando campanhas mensais. Olha, janeiro volta às aulas. O como preparar para as crianças o retorno escolar. E aí ter um apoio do Fundo Social. Março, mês da mulher. Capacitação feminina, conhecendo histórias de superação das nossas mulheres da cidade. Por exemplo, maio, campanha de agasalho, hashtag compartilhe calor, pontos de coleta mais próximo das pessoas. Agosto, mês da juventude, Juventude em Ação, oficinas para jovens em parceria com o Sebrae, Senai, Centro Paula Souza. O interessante as postagens elas são institucionais e estratégicas. Agende com as
com os órgãos, com os departamentos, com o Fundo Social, qual é a agenda, o que precisa ser postado nos meses, no mês de janeiro, qual a ação do Fundo Social, qual a ação do setor de obras, qual a ação das escolas, qual a ação da Secretaria de Educação, quais são os cursos abertos, quais são os relatórios de impacto, quais são as parcerias com as instituições, quais são os reconhecimentos que precisamos dar aos voluntários, quais são as datas comemorativas e as mensagens oficiais que essa rede social precisa passar. O que você precisa entender é, se você não mostrar o que está sendo feito, alguém vai dizer que nada está sendo feito. A rede social oficial não serve para mostrar o que a gente quer, mas sim o que as pessoas precisam saber. E lembre-se, cada vez que uma mulher, um homem, alguém como você compartilha uma ação social com clareza, respeito e beleza, você está transformando a sua cidade, um post por vez. Bom, falamos tanto sobre rede social pessoal, redes sociais oficiais. Talvez você ainda esteja perguntando, mas e aí, Maico? O que uma tem a ver com a outra? Será que elas não deveriam andar separadas, cada uma no seu canto, sem uma relação entre si? A resposta é que elas são diferentes sim, mas precisam conversar, precisam se complementar. Vamos pensar nelas juntas. Por trás de toda a ação do Fundo Social, tem alguém de carne e osso. É você. É você que está envolvido, coordenando, visitando, entregando, organizando. É impossível separar totalmente a pessoa da função pública. Por isso, sua rede social pessoal também é parte de seu posicionamento institucional. Por isso, a rede social pessoal também é parte do seu posicionamento institucional. E veja bem, eu disse posicionamento e não promoção. Não é sobre se exibir, é sobre mostrar o que você tem no coração que bate por trás daquela entrega de cestas. Não é sobre se exibir, é sobre mostrar que você tem um coração que bate por trás daquela entrega das cestas, daquele mutirão de saúde, daquele curso para mulheres. As pessoas se conectam com pessoas. Vamos imaginar uma cena. A prefeitura aposta que 120 famílias receberam cobertores. Isso é ótimo, é um dado importante. Mas se na sua rede pessoal você posta, hoje conheci a dona Helena, ela vive com 2 netinhos e me disse que esse cobertor dá a ela esperança que eles precisam para enfrentar o frio que está chegando. Sair de lá com o coração aquecido. Essa é a ponte entre as redes. A rede oficial informa, a rede pessoal conecta. E quando essas duas dimensões se unem com esse equilíbrio, a comunicação pública ganha. A empatia vence. O bem alcança. Cuidado com os excessos. É claro, para fazer tudo isso, exige inteligência e sabedoria. Sua rede social não pode parecer um show de liderança, onde tudo gira em torno da sua imagem, da sua roupa, do seu nome, de sua foto. Lembre-se, quando você se comunica como uma figura pública, mesmo no seu perfil pessoal, você está representando algo maior do que você mesma. Um órgão, uma gestão, uma comunidade. A linha entre o institucional e o pessoal pode ser tênue. Por isso, eu peço para vocês equilíbrio, clareza de propósito, respeito à função pública. Estes são os pilares. Você pode usar a sua rede social pessoal para reforçar uma ação divulgada pela rede social oficial, fazer os bastidores com leveza e humanidade, compartilhar depoimentos de impacto, mostrar o processo, não só o resultado, e, claro, motivar outras pessoas a participar também. E pode marcar a rede social oficial sempre que possível, fortalecendo a identidade do órgão, e é como se você dissesse, eu estou aqui, mas não sozinha. Faço parte de algo maior. Eu sei que tudo, para algumas e para alguns, parece ser um mundo novo, mas é o século XXI. A nossa comunicação ela está extremamente entrelaçada nas redes sociais.
Alguns costumam dizer que se você não existe na rede social, você não existe na vida real. Por quê? Porque muitas pessoas eles não vão ter noção do que você está fazendo sem você estar nas redes sociais. E aqui eu quero dar alguns exemplos entre a diferença da rede social oficial para pessoal. Gente, rede social oficial é tipo aquele uniforme da escola. Tem que estar sempre alinhado, bonito, com postura. Já a rede social pessoal é um momento em que você está mais à vontade, de chinelo, mas ainda assim sempre precisa lembrar que o vizinho está te olhando. Ou seja, mesmo de chinelo, você ainda está representando algo. Tem figuras públicas que tiram tanta selfie entregando cesta que a gente acha que ela está num reality show. Hoje, episódio 5, primeira dama em ação. Cuidado, nem toda ação precisa de 500 fotos e 7 filtros. Mas agora eu quero falar de algo que você pode estar dizendo todo esse momento. Mas, Maicon, eu morro de vergonha de aparecer nos stories. Eu morro de medo de me filmar, eu tenho vergonha de aparecer ali. Pensa comigo. Quem tem que ter vergonha e medo é quem não faz nada. É quem ainda não fazendo nada, compartilha. Poste sem ter medo, sem tremer, sem ficar temendo. Olha, pega sua seu celular, comece a se comunicar sobre aquilo que você está fazendo. Olhe para a câmera e comece a pensar que você está falando diretamente com outra pessoa. Olhe para a lente da câmera como quem olha no olho. Pense que você está falando para uma pessoa importante. Pense o seguinte, se você não conseguir pessoas para fazer doação para cobertores, alguém vai ficar com frio. Então use essa emoção para transmitir no olhar enquanto você fala. Você entendendo a importância de você se comunicar na rede social, você vai fazer com que a sua vergonha, o seu medo fique pequeno, fique minimizado. Olhe para a câmera e pensa em quantas pessoas aquela ação social vai garantir o bem-estar, vai solucionar problemas. E a partir daí é só deixar fluir. Lembre que eu disse, a rede social, o interessante dela é ser você 100%. Ufa! Eu espero ter conseguido passar alguns conceitos. Mais do que passar alguns conceitos, te inspirar ao cotidiano, à vida nova que as redes sociais e este século 21 propõem. Eu quero mais do que simplesmente conteúdos. Nesse momento, é aquele em que o professor ele passa as perguntas para os alunos para ver se eles entenderam bem. Será que se eu perguntasse o que é login, o que significa uma rede social, será que você conseguiria responder? Mas esse não é meu intuito, não é isso que eu vou fazer. Aquilo que eu quero fazer, para saber se vocês compreenderam a minha aula, eu quero entrar nas suas redes sociais. Eu quero ver as redes sociais oficiais e pessoais fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu quero com que tudo aquilo que vocês fazem de maneira tão bonita, cada ação do Fundo Social, cada ação de benfeitoria, cada evento possa estar bombando nas redes sociais. Eu quero curtir, eu quero compartilhar, eu quero ajudar a fazer com que a sua comunicação atinja muito mais pessoas, fazendo com que vidas transformadas possam inspirar outras pessoas, fazer com que ações sejam impactadas através de uma outra prefeitura, através de uma outra primeira-dama, através de uma outra pessoa com função pública. Eu quero ver no estado de São Paulo e em outros estados a comunicação fazendo a diferença e inspirando vidas. Isso não é sobre aula, isso não é sobre número, isso não é sobre Instagram, isso é sobre uma comunicação que salva vidas. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sei que vocês acabaram de ver toda a minha aula no vídeo, mas a aula não acabou não. Exatamente. Lembra que eu falo durante todo o vídeo que eu vou estar com vocês nesse início de jornada para as redes sociais? Eu sei que tem muita gente que tem um total domínio sobre o assunto, por isso eu escolhi deixar nesse final
para nós criarmos as redes sociais, para você ter aí aqui um tutorial, vendo um passo a passo, como você pode criar essa rede social. Então nós vamos bem para o básico, porque quando eu usei na minha aula os termos, tudo aquilo que nós estamos falando, Instagram, TikTok, Facebook, etc., às vezes você pode ainda ter algum tipo de dúvida. Mas, Michael, como que eu posso criar? Eu tentei baixar, não consegui fazer, então nós vamos aqui passo a passo. Lembra que nós falamos, eu estou de mão dadas com vocês nesse início de jornada, tá bom? E lembrando e ressaltando que também tem um material de apoio que eu estou deixando para vocês com conceitos, tem dúvida, então vocês sempre vão poder recorrer tanto para agora essa parte mais visual, também ao material de apoio, tudo bem? Para começar, então, nós vamos começar falando do e-mail, porque quase todas as redes sociais, é claro que a gente pode colocar nome, nós podemos colocar o número do telefone, mas é muito importante que vocês tenham um e-mail. O e-mail, ele vai ser exigido em grandes redes sociais. Por isso é importante você fazer o seu e-mail, você ter o seu e-mail. E aí nós vamos começar por essa base, a criação de um e-mail. Eu vou usar aqui o Gmail. Por que eu estou usando o Gmail, que é um e-mail da Google? Eu estou usando nesse momento porque algumas redes sociais, como o YouTube, a própria página de pesquisa da Google, ela interage mais fácil na interface do Gmail, tá bom? Porque são pacotes da própria Google. E aí, vamos lá então. Vocês estão vendo uma página da Google, que todos conhecem, vocês estão vendo aqui a parte onde tem o link para o Gmail. Clica no link do Gmail e criar uma conta, tá vendo aí? E aí para uso pessoal ou para uso de empresa. Como eu vou dar o exemplo para o uso pessoal, vamos então criar aqui o uso pessoal. Então aqui eu vou usar um exemplo, tá? Vocês vão para essa página, depois que vocês foram, clicaram ali na parte do login, para ser criado essa senha, esse e-mail, vocês vão ser direcionados para essa página da Google. E aí vocês vão colocar o nome e o sobrenome opcional. Eu vou dar um exemplo de como nós vamos fazer, por exemplo, Centro Paula Souza, tá? E aí vamos acompanhando então. Então, nome Centro, sobrenome Paula Souza. E aí eu posso ir para a próxima página. Próxima página vai pedir as informações básicas, que é a sua data de nascimento e gênero, tá? Por que isso é tão importante? Por que isso nós colocamos, pessoal? Porque algumas redes sociais, elas fazem uma restrição quanto ao uso, se é uma pessoa menor dos 18 anos, tá? Se é uma pessoa que tem menos de 18 anos, ela vai ter uma restrição. Então, por isso é importante vocês deixar exatamente a sua idade e também existem vários filtros dos algoritmos das redes sociais que vão também mandar mensagens, vídeos para vocês de acordo com a sua idade, tá bom? E o gênero é opcional. Eu estou usando aqui uma data e tudo opcional referente ao Centro Paula Souza, tá? E aqui eu vou colocar, como eu estou usando Centro Paula Souza, que eu prefiro não dizer o gênero, certo? Feito isso, eu vou para a próxima página e vocês percebem que ele já dá alguns exemplos de e-mail que pode ser criado, de endereço de e-mail que pode ser criado. Lembrando que não vai existir um mesmo e-mail com o mesmo nome para mais de uma pessoa. Por isso, ele me deu aqui uma opção, olha, se você quiser colocar centropaula6@gmail ou paulasouzacentro67@gmail, não existe. Você não quer ir por esse endereço de e-mail? E aí se eu disser, não, eu quero criar o meu nome. Porque lembra que nós falamos da importância de utilizarmos e-mails fáceis de ser achado quando alguém te procurar? Assim também no endereço de e-mail, tá bom? E aí eu vou então escrever aqui um aleatório, vou colocar alguns números aleatórios só para a gente passar, tá bom? Então eu vou usar como exemplo cps.teste, e aí eu coloco próxima. Olha aí o que ele já deu nessa página, a mensagem que ele me deu, olha, este nome já existe. Então ele não vai criar um novo e-mail, um novo nome, sendo que já existe. Então o cps.teste@gmail.com já existe. E é interessante eu também dizer a vocês que isso vai acontecer com os logins. Todos os logins de todas as redes sociais que vocês criarem, se for um login, um nome que já existe, vai aparecer essa mensagem, olha, esse usuário já existe, então você tem que criar um novo nome. Então eu vou colocar aqui só alguns números, só para a gente dar sequência a este exemplo, tá bom? Então eu coloquei cps.teste,
1969 e aí ele já falou, ó, deu certo, passou para essa parte, deu certo. E aqui, pessoal, deu certo o login, agora nós vamos criar a senha. A senha é uma combinação de letras, números e símbolos. É muito importante que você utilize letras, caracteres, símbolos que sejam, que saiam um pouco do óbvio. Por exemplo, a gente não colocar diretamente uma data de nascimento ou algo que alguém pode roubar essa senha ou fica fácil das pessoas clonarem, copiarem. Então utilize aí um conjunto de letra maiúscula, letra minúscula, algum caracteres, tá bom? E aí eu vou criar aqui uma senha. E aí ele vai sempre priorizar se é uma senha forte. Se não for uma senha forte, ele também não vai permitir que você passe, tá bom? E aí agora ele pede para você adicionar um e-mail de recuperação. O que é isso, pessoal? Caso aconteça algum problema, alguma atividade em comum, olha, alguém tentou hackear roubar o seu e-mail, ou você não está conseguindo entrar no seu e-mail, mudar a sua senha, você vai pedir este e-mail, essa recuperação de senha em um outro e-mail, tá bom? E aí vai essa recuperação dessa senha neste outro e-mail, tá? E aí eu tô dando aqui um exemplo para vocês, recuperação@pessoal.com, tá bom? E aí a gente vai para a próxima página, tá bom? E aí ele vai pedir para você analisar todos as informações, se você concorda com tudo com todas as diretrizes e políticas do e-mail, tá? Então, se você quiser ler, você lê. Senão, aqui ele só está trazendo as informações das diretrizes e as políticas, tá? De uma conta do e-mail. Isso vai acontecer em toda rede social que você criar, isso vai acontecer em tudo que você criar, tá bom? E aí você pede, então, para criar uma conta, certo? E aí você entra, então, na sua página de e-mail, tá bom? Essa é a sua página de e-mail para você receber aí todos os seus e-mails, certo? Aí a caixa de entrada, tem também o seu perfil, tá bom? Se você coloca aí, ele já vai aparecer seu endereço de e-mail, tudo certinho. Agora vamos para o YouTube. Lembra que eu falei para vocês a importância de já fazer um e-mail no Gmail? Olha aí, eu vou direto em fazer login, ele já puxa o meu e-mail. Então ele já apareceu aqui no meu perfil, cps.teste1969@gmail, tá vendo? E aí eu já tenho, então, o meu YouTube, ele já está logado, eu já tenho esse login. E aí, o que eu estou pedindo agora para ele? Eu estou pedindo para criar um canal. Para eu criar um canal, para eu poder gravar os vídeos. Lembra aquilo que nós falamos de vídeos maiores, de depoimentos? Então, eu estou ensinando aqui a entrar para que você possa, então, criar um canal no YouTube. E aí, aí você vai, então, você vai no seu perfil, clique em criar um canal e aí ele vai abrir aqui para você criar o seu identificador, tá bom? Como canal do YouTube. E é importante, então, você criar igual ali, que são o que as pessoas vão procurar para poder te achar. Então, nome Centro Paula Souza, identificador, @CPS, @Centro Paula Souza, teste, e aí você pode colocar a sua imagem, e uma foto, ou etc, e criar aí o canal do YouTube, certo? E aí nós temos, então, uma das maiores redes sociais para criação de vídeos. E aí você acabou de criar para você fazer os seus vídeos, o seu canal no YouTube, certo? Criado o seu canal no YouTube, lembra que falamos sobre métricas para saber tudo certinho, quem está vendo, quem não está? Nós temos o YouTube Studio. YouTube Studio é uma ferramenta do YouTube que ele traz essas métricas para vocês. É uma métrica importante, é uma ferramenta importante para vocês conhecer, tá? E aí somente você vai ter essa visão, tá? Que é todas as estatísticas do canal. Quantos se inscreveram no seu canal, e aí você vai nessa parte analítica que você vai perceber toda a visão estratégica que você precisa de métricas. O público, o conteúdo, as tendências. Tá vendo como que essas plataformas, elas já trazem pronto as métricas que você precisa? Tá? Eu estou indo um pouquinho mais rápido nessa parte, por quê? Porque eu estou te ensinando a criar, mas já tem pessoas que já têm essas ferramentas, então é importante você se aprofundar nas métricas, tá bom? Então, é através deste.
YouTube Studio, e aí nós vamos para a parte de analítica do YouTube, conforme vocês viram aqui, certo? Criamos o canal no YouTube, vimos ali onde aparecem as métricas do YouTube, tá bom? Então eu estou indo bem no básico mesmo, para você já poder ser um YouTuber a partir de agora, certo? Vamos agora para o Facebook. Exatamente, o Facebook, essa rede social tão conhecida, tá bom? Entramos na página do Facebook, tanto no celular quanto no computador, e aí vamos em criar uma nova conta, tá bom? Muito fácil, muito intuitivo, e aí você vai colocar seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, como nós vínhamos conversando até aqui, certo? E aí nós vamos criar essa conta, tá? Lembrando, data de nascimento, estou dando aqui alguns exemplos, seguindo aquilo que nós já tínhamos conversado, tá? Se quer colocar gênero, se não quer colocar, e aí vamos colocar um e-mail, ixi, Maicon, mas eu esqueci meu e-mail, não é esse e-mail que eu tinha cadastrado, eu preciso saber certinho qual é esse e-mail, esqueci, eu volto, pessoal, venho de novo, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não tem problema se você errar antes de você validar a sua conta. E aí vamos lá, errei, voltei, Maicon, tenho dúvida e tal, volto pro início do Facebook e volto a criar, tá bom? Facebook, escrevo o nome, endereço, data de nascimento, melhor dizendo, novamente, colocando lá, estou indo bem passo a passo, tá, pessoal? Para que vocês possam perceber. E aí a gente coloca um pronome neutro, porque eu estou falando de Centro Paula Souza e tal, e aí eu coloco o e-mail que nós criamos lá atrás, cps.teste1969@gmail.com. E aí eu crio uma senha. Ah, Maicon, precisa ser a mesma senha que está no e-mail? É ideal que não seja, tá? É o importante que você crie uma nova senha. Criou uma nova senha, você pede para cadastrar. Cadastrando, se estiver tudo certo, se não existir o login, se não existir este nome já criado, ele vai criar sem problema algum, tá? E aí ele vai mandar, olha a importância do e-mail, tá? Ele vai mandar um código para o seu e-mail, um código de verificação. Lembra que nós falamos que nós precisávamos de e-mail? Então o que o Facebook fez? Será que realmente é o Centro Paula Souza Teste que está criando essa conta? Será que realmente existe esse e-mail? Então o que ele faz? Ele manda um código de verificação para conta. E aí você vai lá no seu e-mail, você abre o e-mail, porque o Facebook acabou de mandar, e aí você pega o código de verificação, copia esse código e coloca nesse template aí e pede para continuar. E a partir daí você já vai você clica em continuar e aí você já está liberado para criar a sua página do Facebook. Aí é só colocar a sua foto, colocar tudo aquilo que você quer em uma rede social, tá? Você pode ir no menu, você vai ver ali que você pode ter páginas, você pode ter grupos de amigos, você pode ter várias sugestões, tá bom? Que o Facebook tem e traz, tá? Desde uma página mais oficial, até mesmo aquelas páginas que nós temos mais pessoal, tá bom? E aqui eu tô dando alguns exemplos para vocês. E aí criamos então a página do Facebook. E aí, pessoal, o Facebook ele tem várias ferramentas, ele é uma página muito conhecida por todos nós, tá? Você tem um menu que traz desde você criar páginas para empresas. Aqui está um exemplo, tá? Se você quiser criar uma página para empresa, tá? Você consegue criar também, é muito fácil, pessoal. Ó, eu só vou dar um exemplo se você quiser criar uma página para a empresa. Ó, clicou ali, criar página para a empresa, por exemplo, Maria dos Bolos. Olha, você está ensinando uma pessoa que tem uma venda ali. Ó, só clicar Maria Bolos, ela faz o quê? Ela é confeiteira, ela é costureira. Olha, tá vendo? Ele traz até exemplos de já dessas categorias. E aí você cria e você deixa atrelado, então, a sua página do Facebook. Então, além de tudo aquilo que o Facebook traz, que nós já conhecemos, fotos, um mural ali, que é para sua cidade ver, ele também traz essa página mais para a empresa, caso você queira, atrelado à sua página, vender alguma coisa, tá bom? Feito isso, nós vamos para o Instagram, também muito conhecido, o Instagram, tá? O Instagram, pessoal, percebe que é
tudo muito parecido. O Instagram, depois que você cria o Facebook, ele já migra. Ele já migra, porque lembrando que Instagram, Facebook e até o WhatsApp, ele é tudo da Meta, né? Ele é tudo de do mesmo dono, vamos dizer assim, né? E aí eu posso entrar diretamente com o Facebook. Eu não preciso nem criar novamente, fazer todo aquele procedimento. Olha só, eu posso entrar com o Facebook, já que eu já tenho e não tenho uma conta. Então vamos, olha aqui, tá vendo? Ele me dá a opção, eu quero cadastrar do zero ou eu quero entrar com o Facebook, tá? E aqui eu vou fazer o exemplo de entrar com o Facebook. Olha, ele já me pergunta, você vai continuar como o José? E aí a gente já tem, da mesma maneira, ele vai pedir para eu permitir criar uma conta atrelada com o Facebook, e aí ele vai pedir para eu fazer uma senha, criar uma senha para o Instagram, também o nome que eu quero, o meu nome completo, e o nome de usuário, tá? O nome de usuário, que é o nome que as pessoas vão te achar. Tá? Então aqui a gente está dando um exemplo de José da Silva e aí a gente pega e clica. E aí olha o que ele disse. Esse nome de usuário não está disponível, ou seja, já existe. E aqui eu coloquei um número só para a gente seguir e correr com a nossa aula, tá bom? Mas também muito simples e a partir daí você já tem, então você já terá a rede social do Instagram, tá bom? Para você colocar aí seus stories, suas fotos, todas as ações que você tem colocado, tá bom? O Instagram é uma ferramenta hoje muito utilizada. Bom, pessoal, e aí quando eu entro aqui no Instagram, ele já me dá a opção de algumas pessoas para seguir. Olha que legal. Olha, será que você conhece essas pessoas? Será que... E se você tiver algumas pessoas já... É porque nós não temos ninguém que nós já seguimos no Facebook, mas se nós já tivéssemos, elas apareceriam aqui como sugestão para nós seguirmos. E aí você pode trocar o seu perfil, colocar uma foto que você gosta, tá vendo aqui? É muito simples, é muito intuitivo, tá? E lembrando que tudo isso... tem vários vídeos que ajudam, se você tiver alguma dúvida, no próprio YouTube, tá? Você pode ir lá no YouTube que você vai conseguir encontrar mais sugestões, tá? De como utilizar. Ah, eu tô com dúvida para conseguir arrumar o meu perfil, eu tô com dúvida para entender. Só você digitar isso no YouTube que lá tem muita gente explicando, certo? Aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês. Depois que eu conseguir fazer tudo, eu tenho aqui o meu perfil, que é isso que as pessoas vão ver, tá? É como as pessoas vão ver essa maneira do perfil. E eu vou em configurações do próprio Instagram, que aí eu consigo mexer em alguma coisa. Olha, a minha bio, lembra que nós falamos o que escrever na bio, tudo certinho? Tudo aqui no seu perfil que você consegue ver, tá? Perfil e configurações. Você vai trocar sua foto, você vai trocar escrever sua bio, você vai fazer tudo certinho aqui no Instagram, beleza? Agora nós vamos para uma rede social que para alguns é muito conhecido, para outros nem tanto, para algumas cidades é extremamente necessário, para outras você não vai ter tantos usuários assim, que é o antigo Twitter. Certo? Hoje o X, né? O X aí, para a gente poder falar a maneira como nós pronunciamos, né? Pessoal, da mesma maneira, você vai em criar uma conta, como nós já temos a própria conta no Gmail, eu posso ir direto por ela, ou eu posso criar uma conta desde o início, certo? E aí aqui a gente vai ir por criar uma conta, tá bom? Então, para que você aprenda passo a passo, certo? Então, o nome, CPS treinamento, o celular. Ah, eu vou colocar meu celular? Não, vamos colocar pelo e-mail mesmo, como nós temos feito até aqui, certo? Mas você poderia colocar aí o seu número de celular, tá? E aí, crio o meu e-mail, crio minha conta, melhor dizendo, usando meu e-mail, coloco aqui data de nascimento, vai seguir as mesmas diretrizes, tá? As mesmas bases, para você ter um Twitter. O Twitter, lembrando que ele é uma rede social que você vai compartilhar ali por caracteres, tá? Por escrita, mas algumas fotos também, mas ele é mais utilizado por caracteres, por uma escrita. E aí você vai colocar exatamente a sua configuração. O que você quer, o que você deseja, como que vai ser a sua rede social do Twitter.
E da mesma maneira, ele vai pedir para autenticar a sua conta, tá? Isso aqui ele pede para ver se você não é um robô e está criando contas aleatoriamente, certo? E aí ele vai pedir para você fazer um testezinho. E aí você vai fazendo um teste para provar que você não é um robô e está criando contas aí aleatórias, que você é uma pessoa real nesse mundo virtual. Feito isso, ele vai pedir, são alguns testes, tá? Que você vai fazendo, eu estou fazendo aqui com as setas. Opa, já concluímos aqui algumas etapas, vamos lá para mais uma. É isso mesmo, toda vez que aparecer isso para vocês, ressalto que é para a rede social tá entendendo que você é uma pessoa real, que você não é um robô, certo? E aí a gente está já só falta mais uma etapa, vamos aqui, para a gente criar, e cada vez que você abrir vai aparecer uma imagem, algo diferente, tá bom? Lembrando que isso aqui cada vez vai ser diferente, tá? Provamos que somos uma pessoa de verdade, agora ele vai pedir, novamente, foi um código de verificação no nosso e-mail, tá vendo a importância do e-mail? E aí foi esse código de verificação, opa, escrevi aqui tudo certinho, e agora eu posso avançar, vou criar a minha senha da mesma maneira, bem forte, com uso de caracteres, bem forte. Mike, eu posso usar a mesma senha para tudo? Não se deve, mas pode, tá? Escolhe uma foto para o seu perfil, como que vai ser o seu nome de usuário, como que as pessoas vão te encontrar, tá bom? E aí ele dá alguns exemplos que a gente pode colocar e você vai permitir notificação ou não. Notificação para chegar no seu celular ou chegar aí como a gente está no computador, na sua tela. E o que você mais quer ver nessa sua rede social, tá? E você vai colocando, se você quer entretenimento, tecnologia, você vai ticando aí que ele vai mandar perfis mais nessa área para você, tá bom? E aí ele também vai abrir para você possíveis pessoas, de acordo com o que você colocou, o que você gosta, o que você quer ver, possível pessoas para você seguir, você passar a seguir, certo? Da mesma maneira, o Twitter, ele também traz toda uma parte de configuração, como que você vai querer a linguagem, se você quer em português, se você quer em inglês, tá? Aqui a gente vai colocar em português, porque a nossa língua fica um pouco mais fácil, mas eu estou mostrando para vocês que isso dá para vocês mexerem tranquilo. Olha aí, já aparece para mim, só foi alterar o idioma que aparece todo em português para mim, certo? Toda a linguagem, tá bom? E aí a gente pode ir também no Twitter, antigo Twitter, hoje X, tá? A parte mais analítica, a parte que eu consigo ter muitas métricas também. Só que, diferente das outras redes sociais, as métricas do Twitter, eles trazem mais para quem é premium. Então, a gente teria que pagar aí algo. Eu estou aqui só mostrando para vocês, tá? Mas, por enquanto, nós não vamos para essa parte premium, tá bom? Mas o Twitter, ele também tem, se na sua cidade ou se aquilo que você tiver como interesse, você precisar das métricas do Twitter, é interessante que você seja premium e pague aí. Se não, bola pra frente. Ah, mas Michael, eu acho que com algumas métricas seria interessante as gratuitas mesmo. Vai lá no YouTube, vê certinho, tem algumas coisas que você pode explorar um mundo aí no Twitter, em todas essas redes sociais. Lembrando que eu estou passando apenas o básico, lembra? A mão dada para o início da jornada. E agora nós vamos para a rede social do TikTok. Lembrando que TikTok são para vídeos curtos, a gente, quando precisamos se comunicar com essa nova geração, elas estão em massa, em peso no TikTok, tá, pessoal? Claro que elas estão também no Twitter, elas estão no Facebook, elas estão em várias outras redes sociais, mas se hoje, em um percentual, nós vemos que o TikTok é o dessa galera, tá bom? É o dessa galera. Então, se vocês quiserem, então o TikTok ele é mais para vídeos curtos, de toda essa comunicação e também da mesma maneira. Vamos escolher aqui a língua, né? Em português, que nós vamos querer todo o layout e ele vai trazer então para mim se inscrever. Não tenho uma conta, eu quero me inscrever e eu posso continuar com o próprio Facebook, eu posso continuar com o meu e-mail da Google, posso usar um telefone ou e-mail para eu começar do zero e aqui eu vou criar uma conta começando do zero. Coloco novamente data de nascimento, lembrando por que eles fazem tudo isso,
porque é diferente o que vai para pessoas menores de 18 anos e também eles direcionam mais para a idade que tem. Eu estou usando sempre essa data aqui de 1969 porque a gente está falando de Centro Paula Souza, como se estivéssemos criando aqui um e-mail para Centro Paula Souza, tá? E aí eu crio aqui, coloco o meu e-mail que nós criamos, uma nova senha ou aquela senha que você quiser repetir, que não é o considerado, tá? Que não é o indicado, melhor dizendo. E aí ele enviou um código novamente no nosso endereço de e-mail. Olha aí como é rápido, como é tudo em tempo real que chega. E aí eu tenho ele está verificando, olha, realmente é essa pessoa que tem o domínio do e-mail, que está criando essa conta nova. E aí eu coloco aqui o código, crio a minha conta, então minha conta está apta para ser criada no TikTok, tá? E aí vamos fazer o teste. E aí eu entrei no TikTok, é só eu fazer então os vídeos ou é só fazer esse acompanhamento de todos os videozinhos que tem, tá? Ele também vai me mandar alguns que eu acho interessante, ele também me dá as ferramentas como criador, ele tem aqui várias métricas também importantes para vocês analisar, tá? O TikTok também vem com muito essa tendência, porque isso nós estamos falando, todas as redes sociais, tem muita gente que ganha a sua renda somente com as redes sociais, né? São pessoas blogueiros, pessoas comércios, que é tudo com as redes sociais, por isso é tão importante as métricas, mas lembra que eu disse para vocês, olha o tanto de informações que uma rede social nos traz e nos produz. Certo, pessoal? Escolhi essas redes sociais para que vocês possam ter uma base de como iniciar. Não tenha medo de iniciar, a gente começa errando, a gente vai aprendendo, dúvidas vão surgir, procurem esses recursos, sanar essas dúvidas, pessoas que já mexem com cada uma dessas redes sociais ou no próprio YouTube, como eu disse, vocês vão encontrar vários exemplos de como utilizar a rede social. Acredito que com a aula, mais esses exemplos de início e para criar a conta, mais aí o material de apoio, vai ser o caminho, melhor dizendo, vai ser o início deste caminho de sucesso para vocês. Abraço, pessoal. Obrigado por tudo.